Aleluia, 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 aleluia. O Espírito consagrou-me, o Espírito consagrou-me e mandou-me anunciar, e mandou-me anunciar boa nova para os pobres, boa nova para os pobres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação da boa notícia de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isto aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que acompanham e celebram esta Santa Missa do terceiro domingo do Advento. O tempo do Advento nos convida a preparar o coração para a chegada de Jesus no Natal. É tempo em que estamos arrumando a nossa casa interior, porque Jesus vem. Não é uma chegada incerta, não há dúvida sobre a sua vinda. Ele vem, é palavra, é promessa, e Deus é fiel. Mas para que essa chegada seja acolhida como um tempo de graça, é preciso que cada um de nós esteja preparado. Preparado no coração, no interior, nas decisões, nas escolhas, nos caminhos. O tempo do Advento é para isso. Por isso é um tempo de muita expectativa, mas também é um tempo de muita esperança. A esperança de que tudo pode mudar. A esperança
de que, embora haja ainda tantas situações difíceis em nossa história, em nossa vida pessoal, em nossa família, em nossa vida profissional, Deus é mais. E a graça dele é muito maior que qualquer dificuldade que a vida possa nos apresentar. Essa esperança deve marcar a nossa vida cristã e nos tornar pessoas confiantes, decididas, corajosas, altruístas, firmes. Esse domingo é chamado de Domingo Gaudete, em latim, que significa domingo do gáudio, da alegria. Por isso você percebe que até a minha estola traz um tom róseo, menos sisudo do que o roxo. E essa alegria vem porque o Natal está chegando. Faltam apenas mais 2 semanas, está se aproximando o dia da nossa salvação. Jesus vem armar a sua tenda no meio de nós, vem habitar entre nós. E as leituras desse terceiro domingo nos ajudam a meditar justamente sobre essa alegria, sobre essa presença de Jesus entre nós. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 61, fala para o povo que saiu do exílio da Babilônia, voltou para Jerusalém. Mas encontrou uma cidade destruída, que deveria ser reconstruída. E mais, um povo traumatizado pela opressão que viveu no exílio. Um povo marcado por toda a exploração a que foi sujeitado. Um povo triste, desiludido, sem esperança de futuro, desanimado. É para esse povo que o profeta Isaías vem trazer uma mensagem de esperança, de vida, de coragem. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre o profeta, porque o Senhor o ungiu e enviou para dar a mudança, a transformação. Aqui nós temos um traço importante: o profeta age guiado pelo Espírito Santo, não age por ele mesmo, ele é enviado, é missionário, é eleito, é escolhido. E o Espírito, com seus dons, vem para impulsionar, para dirigir o caminho do profeta. Por isso ele é cheio do Espírito Santo. Para fazer o quê? Diz aqui o texto: para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção aos cativos, a liberdade para os que estão presos, proclamar o ano da graça do Senhor. A boa nova aos humildes. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a presença de Deus na nossa história, na nossa vida. O profeta é aquele que vem dizer para o povo que Deus está presente, que Deus não abandonou, que Deus constrói a história nova com esse povo. Ele vem curar as feridas da alma. E são muitas as feridas da alma: dores, tristezas, decepções, desilusões. Tudo isso vem curar, vem sarar essas feridas, cicatrizar essas feridas na alma do povo. Vem para pregar a redenção para os cativos. Os cativos anseiam pela redenção, pela libertação. Todo cativeiro, pode ser o cativeiro da droga, do álcool, pode ser o cativeiro do pecado, da ganância, da mentira. Esse profeta vem para libertar, redimir. Também para dar a liberdade aos que estão presos. Também para proclamar o tempo da graça, o tempo novo, o tempo da redenção a todos que aguardam.
É muito interessante esse trecho do capítulo 61 de Isaías, porque o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, lá na sinagoga de Nazaré, vai abrir justamente o livro da lei e vai proclamar esse texto. E quando todos olham para ele, vai dizer: hoje começa a acontecer isso que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, Jesus é aquele que veio cumprir essa palavra que foi prevista pelo profeta Isaías. Mas o que essa palavra diz para nós hoje? Ora, estamos num tempo de pandemia, desde o dia 19 de março, que nós estamos já praticamente 9 meses, o mundo parou, ou pelo menos desacelerou, e trouxe consequências muito ruins. As empresas pararam ou diminuíram seu funcionamento, todo o comércio parou por um tempo, muitas pessoas ficaram desempregadas, as igrejas, como a nossa aqui hoje, ficaram vazias. As missas começaram a ser transmitidas pelas redes sociais, como agora você está aí participando. Quantas mudanças! Ficamos isolados fisicamente, sem poder abraçar, tocar. Começamos a usar máscaras para impedir a disseminação do vírus, da Covid-19. Muitas mudanças. 180 mil irmãos e irmãs nossos morreram aqui no Brasil. E no mundo, muito mais. Diante dessa realidade, que parece um pouco com a realidade dos que voltaram do exílio para Jerusalém, qual é a nossa reação? Desanimar? Desesperar? Revoltar? Brigar com Deus? Cobrar de Deus? Perder a fé? Ou dizer como tantos estão dizendo: vamos cancelar o ano 2020. Esse ano não valeu. Vamos rasgar. Vamos fingir que ele não aconteceu. Não. A história não pode ser negada. O caminho não pode ser negado, escondido, rasgado. E as dificuldades também fazem parte da história. A vida não é um mosaico de alegria simplesmente. A vida também tem dificuldades e desafios. O que o profeta Isaías vem nos dizer hoje, dizer ao seu coração, meu irmão, minha irmã, é que Deus não abandona a você, não abandona a todos nós como povo amado dele. Que Deus caminha ao nosso lado, que nesse tempo da pandemia, embora com tantas limitações, que Deus se faz presente ao nosso lado como Pai, nos sustentando, contanto que nós abramos o coração para dar abertura a Ele para agir. Ele se faz presente. Ele não fugiu, Ele não virou as costas, Ele está aqui, nos abençoando e nos fortalecendo. Alguns poderão dizer: mas por que então a pandemia? Sabe por quê? Porque a fé não é uma experiência que tira os sofrimentos da nossa vida. Não, se você pensava assim, estava enganado. Eu sinto muito lhe dizer. Porque a missa, as orações que fazemos, não são moeda de troca para que Deus nos livre das dificuldades e sofrimentos. Se você pensava assim, sinto muito. Isso não é verdade. A fé é justamente a experiência de Deus que nos fortalece para que possamos enfrentar as dificuldades, carregar a nossa cruz, nos sentindo fortes pela graça de Deus que está em nós. O próprio Jesus morreu numa cruz, Ele era Deus. Ora,
O próprio Jesus experimentou a dor, o sofrimento, a mentira, a injustiça. E nós queremos ser livres de tudo isso, mas também não temos que nos resignar a isso, não. Somos chamados a vencer, a lutar, porque o Deus que nós adoramos, que foi revelado por Jesus na palavra, na Sagrada Escritura, é um Deus que quer promover a vida, é um Deus que não quer racismo, é um Deus que não quer feminicídios, é um Deus que não quer nenhuma espécie de discriminação nem preconceito, é um Deus que não quer injustiça, nem corrupção, nem desonestidade, é um Deus que não quer governantes omissos com a situação do povo. É um Deus que quer promover vida e vida em abundância. Portanto, meu irmão, minha irmã, acolha essa palavra de Isaías em seu coração nesta noite e encha seu coração de esperança. Perceba a presença de Deus ao seu lado, não se desespere. Sim, haverá dificuldades, doenças, mortes, mas muito maior que tudo isso é a graça de Deus, que nos fortalece, que nos mantém em pé e nos dá forças para lutar. Por isso é que a segunda leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz: estais sempre alegres, alegrai-vos. É a palavra de Paulo para nós. Talvez alguém poderia dizer: mas Paulo está muito ingênuo. Como é que em plena pandemia eu vou ficar alegre? Como é que em plena situação de desemprego, de tantos mortos, eu vou ter alegria? Sim, sim. Porque guarde bem, essa alegria que Paulo nos fala não é alegria de gargalhada, de tumulto, de piadas. Essa alegria que Paulo nos convoca hoje é uma alegria de confiança, de serenidade, de certeza da presença de Deus, de firmeza no caminho, de fortaleza diante dos desafios. Quem cultiva essas virtudes tem alegria no coração. E ele diz ainda no decorrer da carta como deve ser essa alegria. Ele diz, primeiro, rezai sem cessar. Olha, é uma alegria alimentada pela vida de oração. Quem reza tem que ser uma pessoa alegre. Dai graças em todas as circunstâncias, em tudo dai graças. Ou seja, não fique reclamando, lamentando, murmurando. Lamentação não paga dívidas e não resolve problema de ninguém. Agradeça, louve, bendiga a Deus. Pare de ficar reclamando da vida. Pare de ficar falando da vida dos outros. Pare de ficar lamentando das situações. Haja. Decida. Caminhe. Não apagueis o Espírito Santo que nós recebemos no dia do batismo. Não apague esse Espírito, deixe Ele guiar a sua vida, como guiou a vida do profeta, como guiou a vida de Jesus. Examine todas as coisas, guarda aquilo que é bom. Jogue aquilo que é ruim para fora. Guarda aquilo que é bom para a sua vida. Afastai de toda maldade. Não deve haver lugar para maldade nenhuma em seu coração. Não prejudique a vida de ninguém. E o Deus da paz estará convosco. Talvez alguém poderia contrapor, mas Padre Nelson, como viver em alegria constante? E a tristeza? Ela também faz parte da vida? Nós também temos tristeza? Sim, sim, é verdade. Mas aprenda para a sua vida uma diferença fundamental. Todos nós teremos situações de tristeza na vida.
Morreu alguém da minha família? Estou triste. Roubaram algum bem que me pertencia? Estou triste. Tive uma decepção com alguém? Estou triste. Estou doente? Estou triste. Sim. Mas uma coisa é ter situações de tristeza na vida. Outra coisa muito diferente é fazer da vida um caminho de tristeza. É ter uma vida triste em todas as situações. Isso não é de Deus. Situações de tristeza fazem parte da vida e todos nós vamos passar. E elas nos fazem bem. Agora, alto lá. Quem tem Deus não tem direito de fazer da vida um caminho de tristeza. Faz da vida um caminho de tristeza aquela pessoa que só sabe lamentar, reclamar. Faz da vida um caminho de tristeza a pessoa amargurada. Faz da vida um caminho de tristeza a pessoa frustrada. Faz da vida um caminho de tristeza quem não tem esperança. Faz da vida um caminho de tristeza quem não acredita no futuro. Faz da vida um caminho de tristeza quem fica apegado ao passado. Faz da vida um caminho de tristeza quem não ama, não perdoa, não dialoga, não partilha. Esse não é o caminho de Deus. Guarde isso. Tenha tristezas na vida, mas não tenha uma vida de tristeza. Porque essa alegria de que nos fala Paulo aqui, na carta aos Tessalonicenses, não é uma alegria que vem de fora. Não é porque eu tomei uma cerveja, não é porque alguém fez uso de uma droga, não é porque meu time ganhou no campeonato. Essa alegria é passageira, é efêmera, é vã. A verdadeira alegria vem de dentro, não vem de fora, não depende de nada exterior. Ela vem de uma profunda intimidade com Deus e da certeza de que Deus é meu Senhor e meu Deus, me ama e não me abandona. Guarde isso. E por último, o Evangelho, que é o prólogo de João, é o prefácio, é o primeiro capítulo, é o início do Evangelho de João. Texto belíssimo. João Evangelista, que apresenta para nós João Batista. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. E ele é apresentado como aquele que veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz é Jesus. João Batista é testemunho da luz. A vida dele, as palavras dele dão testemunho de Jesus, que é a luz. E você? Você como católico, batizado, batizada, você é chamado a dar testemunho da luz. Você tem sido uma luz para a vida das pessoas ao seu redor? Neste tempo de pandemia aí na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, você tem sido luz ou tem sido trevas? Você tem sido alimentador da esperança no coração dos outros ou tem sido alimentador do fracasso, do desânimo, da acomodação? João não tem vaidade. Por 3 vezes ele afirma: eu não sou o Messias, diante dos fariseus enviados pelos sacerdotes e levitas. João afirma 3 vezes: eu não sou o Messias, eu não sou, não. Vivemos numa sociedade de muita vaidade, em que muita gente quer aparecer, ser importante, em que parece que o valor das pessoas está pela quantidade de seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quanta ilusão, quanta vaidade. Vaidade das vaidades,
tudo é vaidade. Ou seja, tudo é bolha de sabão. Tudo se desfaz no ar. Porque João nos dá o exemplo de que ele poderia tirar proveito daquela situação e dizer: eu sou o Messias, eu estou vindo, sou eu. Não. Ele vai dizer num outro momento: é preciso que ele cresça e eu diminua. Veja, gente, que exemplo para nós, que muitas vezes queremos crescer mais do que os outros, que muitas vezes queremos apagar a luz dos outros para que a nossa fique acesa, que muitas vezes nos sentimos ameaçados, pisamos, criticamos, falamos mal, desdenhamos. Quanta pobreza de espírito, quanta mediocridade ainda temos em nosso coração quando fazemos isso. Depois, eles querem saber quem é João. E ele então diz: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Veja, ele é a voz, ele não é a palavra. A voz emite o som, emite a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. A voz é João, ou seja, aquele que dá testemunho de Jesus. Você tem sido voz de Jesus para as pessoas ao seu redor? Ou sua voz tem sido usada para indecências, imoralidades, conversas fúteis, vãs? Use a sua voz para proclamar a palavra de vida que desperta esperança, coragem, fé nos corações. Use a sua voz para despertar vida nova nas pessoas ao seu redor. O texto continua, quando questionam a ele porque ele batiza, ele diz: eu batizo com água, mas virá alguém que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João era um batismo apenas de conversão, que sinalizava a mudança de vida da pessoa. O batismo de Jesus é o batismo que nos dá o Espírito Santo, que nos dá a graça de Deus, que perdoa nosso pecado, que nos refaz para uma vida nova. E o texto termina com uma palavra muito forte de João: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Entre nós está e não conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Hoje ainda, Jesus está no meio de nós e nós não o conhecemos. Sabe por quê? Porque conhecer Jesus não é andar com uma cruz no peito, ou colocar um terço no retrovisor do carro, ou andar com uma camisa escrito Jesus, ou ter uma imagem dele em casa. Isso é fácil. Difícil, exigente, é amar como Jesus amou, é viver como Jesus viveu, é sentir como Jesus sentiu, é sorrir como Jesus sorriu. Isso só quem tem fé é capaz de fazer, porque a fé não é uma lista de intenções, a fé é compromisso com Cristo que nos leva a uma prática de vida. Sim, Ele ainda está no meio de nós e nós não o conhecemos, porque ainda não nos fazemos pequenos, humildes, simples, porque ainda não somos capazes de ser caridosos, solidários, amorosos, pacientes, compreensivos, porque ainda não somos capazes de estender a mão a quem erra, porque ainda não somos verdadeiros, transparentes, claros, porque ainda queremos mais uma vez um Natal comercial. Talvez esta pandemia nos possibilite
um Natal bem de família. O Natal desse ano pode ser para cada um de nós uma experiência de valorizar a casa, o ninho, o lar, a família. Para muito além de comidas suntuosas, roupas caras, enfeites suntuosos, na simplicidade do presépio de Belém, na simplicidade da família que se reúne para festejar com alegria, porque de nada adianta uma casa cheia de riquezas, de comidas, presentes e bebidas, mas uma casa sem amor, sem união, sem afeto, sem acolhimento. Não haverá Natal nesta família, porque o Natal só acontece quando somos capazes de nos desarmar, porque o Natal só acontece quando somos capazes de amar verdadeiramente, sem luxo, com simplicidade. Porque o amor é simples e se fez pequeno numa criança em Belém. Aproveite esse tempo do advento para refletir nessas verdades. Aproveite esse tempo do advento para limpar o seu coração, sua vida e ser uma pessoa melhor. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.